Nós faremos a leitura do Evangelho de João 20 a 19. Eu vou projetar aqui, mas é a mesma leitura, só tem uma palavra que eu mudei na nossa leitura e vocês vão perceber quando a gente estiver lendo. Então, no Evangelho de João 20, 19 a 31, nós faremos a leitura substituindo a palavra Espírito por Ruá. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam a Ruá. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de Eugênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Amém. A igreja pode se sentar. O título que eu dei na experiência de interpretação do texto do Evangelho de João é este: o cuidado intencional do espírito feminino de Deus. O A é abandono da semântica bélica masculina exclusiva e abraço do cuidado divino gerador. Que assim Deus, no seu espírito feminino, nos guie para que a gente possa compreender o que Ele quer nos passar por meio do Teu Filho ressurreto. Então vamos lá. Nós temos dois contextos a mencionar aqui. E sempre é um exercício de exegese, tentar descobrir tudo que o texto tem, de forma histórica, de forma a tentar trazer para a nossa percepção o chão do texto de quando ele foi concebido. Então o primeiro contexto é histórico e insere João 20, 19 a 31 na Judéia do primeiro século, sob domínio do Império Romano, marcado por forte controle político, econômico e militar. Com o poder religioso do Sinédrio, Jerusalém mantinha certa autonomia para aplicar a lei judaica, dependendo de Roma apenas em uma questão. Só de uma coisa os judeus não podiam aplicar a sua lei, que era operar a pena de morte. O resto eles podiam fazer tudo, mas operar a pena de morte eles precisavam do aval do grande poder da época, que era Roma. Então os poderes romanos e judaico, o poder romano e o poder judaico, são abalados pela mensagem e presença de Jesus, que confronta o principal alicerce desses dois poderes.
E o principal alicerce desses dois poderes, nesse contexto histórico, se chama sistema patriarcal. Eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla, falado muito sobre isso, mas é importante porque faz muito sentido. Porque o sistema patriarcal ele só funciona porque o patriarcado, que é o modo macro, as instituições, né, os grandes modelos de poder, formam o patriarcado. E o micro que é o patriarcalismo, que é a expressão desse patriarcado, desse sistema patriarcal, que a gente tem hoje como exemplo o feminicídio. O ódio às mulheres, né? Esse ódio às mulheres, ele é uma expressão na prática do sistema patriarcal. Então, o patriarcado e o patriarcalismo formam e garantem o sistema patriarcal. Então, Roma é um poder e Jerusalém é um poder que se perpetuam aí na história através desse sistema patriarcal. Então, esse é o primeiro contexto histórico que nós temos. O segundo contexto situa a perícope de João entre dois eventos muito importantes. O primeiro, Jesus aparece a Maria Madalena, que assume a missão de anunciar a ressurreição de Cristo aos discípulos. Isso está lá em João 20, 1 a 18, que é imediatamente antes da leitura que fizemos agora há pouco. Então esse é o primeiro evento, a aparição a Maria Madalena. E o segundo evento, Jesus aparece aos discípulos lá na Galileia, quando Pedro tem seu ministério restaurado e Jesus dá uma ordem aos discípulos, que é o cuidado intencional com toda a humanidade, que pode ser verificado no capítulo posterior, que é João 21, 1 a 25. Aqui o sistema patriarcal está ruindo. Nós já percebemos aqui, nesse encontro de passagens, que é o primeiro caso de Maria Madalena, encontrando Jesus. E nesse segundo caso, quando Jesus também está enviando os discípulos para uma missão, o patriarcado já está ruindo. Por quê? O cuidado intencional das mulheres também passa a ser assumido por homens. Então, o protagonismo feminino não humilha os homens, mas é sinal prático de igualdade. Só que aí vocês vão falar assim, tá, mas você está trazendo um monte de informação, para processar isso às vezes não é fácil, então a gente precisa sintetizar isso. E a síntese é a seguinte, para a gente fechar a nossa introdução. Para assumir a tensão que faz os discípulos se trancarem com medo, podemos dizer o seguinte: o sistema de poder definia quem tinha o direito de respirar no dia seguinte e quem enfrentaria a asfixia na cruz romana. Essa forma mais sintética de falar desse contexto todo. O que fez os discípulos ficarem trancafiados com medo era o poder de decidir sobre a vida das pessoas. Eles tinham medo da morte. Muito bem. O shalom, a paz que Jesus oferece aos discípulos, o shalom que o ressurreto saúda aos discípulos é uma paz com a qual Jesus se compromete integralmente, de corpo e alma. E isso é cuidado intencional. Ele quer que as pessoas tenham paz. Ele quer que as pessoas de fato vivam em paz. E Ele quer que as pessoas, assim como Ele está comprometido com essa paz, até o ponto de se entregar, pela vida de todos, Ele quer que a gente também entenda e coloque em prática esse cuidado intencional. Então esse shalom, ele é um comprometimento completo de Jesus como ser humano, como ser divino, para que haja paz. O que Jesus sopra não é um poder masculino. Por isso que a leitura que nós fizemos, a gente trocou o Espírito, Jesus sopra o Espírito para recebam ar do ar. Porque Jesus não sopra um poder masculino, é força geradora, recriadora da humanidade. Então aqui nós aplicamos uma lente mais feminista, uma lente que procura enxergar o texto de outra forma, para que a gente entenda como que funciona o rompimento
né, desse poder por meio de um espírito feminino, que é a Ruá. Então vamos a uma pergunta: com o que podemos comparar os discípulos que estão lá confinados, né? O que podemos comparar os discípulos com medo, se achando seguros trancados? Fazer uma comparação. Eles estão ali trancados e se achando seguros, né? Eles estão distantes da morte, eles estão fugindo da morte, estão trancados, eles se acham seguros. Com o que nós podemos comparar? Então a proposta que eu trago, que a melhor comparação é da determinação e amor incondicional que as mulheres vivem ao gerar filhas e filhos trancados e seguros no seu ventre. Não é assim? A mulher grávida, ela está gerando lá a criança, e todos os cientistas já provaram que o feto, o bebê, se sente ali seguro. Tanto é que quando ele vem para esse mundo, ele é extremamente mais vulnerável do que quando ele estava dentro do útero. Então essa comparação, que essa proposta é: os discípulos estavam vivendo uma situação como se eles estivessem seguros dentro de um ventre e trancados, para serem nascidos num parto doloroso que lhes colocaria no chão da realidade nua e crua, a vida real. E esse é o convite que Jesus está fazendo àqueles discípulos trancados. E é interessante que Jesus entra lá sem destrancar a porta. O texto não diz: então Jesus abriu a porta e encontrou os discípulos. Não, ele aparece no meio deles, porque não é a função de Jesus destrancar. Jesus está transmitindo algo para os discípulos. Então a mobilização que a Ruá promove dentro do ser humano, ela é revolucionária, atravessa portas e transforma vidas. Então, a partir dessa comparação entre os discípulos trancados com medo e uma criança dentro do útero também se sentindo segura, mas que precisam ser paridos para a realidade, é o que vai nos guiar a partir de agora. Os discípulos precisavam ser paridos, não expulsos do cômodo trancado. Não é essa ideia de expulsá-los, mas de serem paridos, libertos de uma paralisia, inoperância e mais, da dependência de Jesus. Os discípulos estavam ali também dependentes de Jesus. E aqui nós vamos então encontrar a importância da figura de Maria Madalena, que no texto situado no domingo passado, também na ressurreição, ela tem um encontro com Jesus. Maria Madalena não se tranca, ou as mulheres se trancaram? Só os discípulos se trancam. Maria Madalena não se tranca, mas se guia pela esperança alicerçada no cuidado intencional, que a mobiliza em direção não simplesmente ao túmulo, mas à presença real de Jesus vivo, parindo da vitória sobre a morte. Então a gente começa a perceber uma diferença muito grande de como as mulheres se comportam em relação a Jesus, tanto aquele que ensinava no seu ministério, a Jesus, o ressurreto. Elas têm uma atitude totalmente diferente dos homens. Isso é importante notar, por causa do sistema que as aprisiona, e aquelas que estão libertas, né? Então Maria Madalena, ela traz para a gente uma outra perspectiva de como Jesus relaciona com essas mulheres, com os homens, em relação também a esse poder que determina quem vai respirar amanhã e quem não vai respirar amanhã. Então assim narra João 20, 16 e 17, que são os versículos que vão nos ajudar a compreender a importância de Maria Madalena nessa nossa relação aqui do texto de João 20, 19 a 31. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês.
a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Por que Maria chama Jesus de mestre? Sendo que ele agora é ressurreto, né? Agora Jesus é Senhor. Então há uma diferença entre aquele que foi mestre e aquele que agora é Senhor. E isso muda a perspectiva diante do texto. Então, Maria Madalena demonstra a dependência do mestre Jesus, quando ela fala, meu mestre. Dependência de alguém que ensina, meu mestre. Ela busca aquele Jesus do ministério terreno. Mas ela está diante de um Jesus ressurreto, que não é mais o mestre. Na escola dominical a gente trazia um pouco sobre isso. Jesus ressurreto não traz mais nenhuma parábola. Jesus ressurreto já não faz mais ensinamentos, ele envia, não é isso? Então isso é importante para a gente compreender, esse momento desses discípulos trancados, que é o momento pós-ressurreição. Então Maria Madalena demonstra a dependência do Mestre Jesus, e o Senhor ressurreto logo lhe adverte que agora ela é a mestra, agora você tem que ensinar. A propósito também da lembrança que nos traz aquele cego, que também no Evangelho de João é um vulnerável que se torna mestre e debate e confronta os fariseus. Ele agora é mestre. Ela agora aqui também é mestre. Jesus dá a ela a proteção. Com cuidado intencional, ela vai como enviada para anunciar: eu vi o Senhor. E não eu vi o mestre. Anunciar aqueles homens, aqueles discípulos. Então ela aqui ganha alguma coisa, que às vezes a gente não percebe, mas que no texto grego está claro, que quando ela é enviada, ela está recebendo uma missão. E ela também está recebendo autoridade. Então no Evangelho também de Mateus 28, 1 a 10, que foi inclusive a pregação do domingo passado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, então tem outra mulher aqui também, se tornam mensageiras, isto é, apóstolas. E o texto traz também o termo grego para nós encontrarmos nessas mulheres não só mensageiras, mas apóstolas, que é aquelas que guardam a mensagem e entregam a mensagem. E isso ecoa a coragem ancestral das parteiras do Egito e a voz de juízas como Débora. Então, a figura de Maria Madalena, como alguém que está fazendo tudo ao contrário do que os discípulos, os homens, estão fazendo, que é se trancando, fugindo, e continuando dependente de Jesus, ela aceita deixar de ser dependente e se tornar mestre, e se tornar mais que isso, se tornar uma mensageira. Então, assim, essas mulheres, compreenderam o sopro de Jesus. Jesus, quando entra na sala trancada, ele sopra a ruar aos discípulos. Mas eles não entendem, Eles ficam ali ainda, Jesus está vivo. E ainda vem outro que fala assim, mas eu não acredito, Tomé, eu não acredito se eu não puder tocar. Olha quantas barreiras esses discípulos vão criando para poder fazer aquilo que Jesus falou e já os preparou. Olha, eu não estarei com vocês, eu vou morrer. E vocês devem assumir essa missão. Então eles trancados ali, eles continuam reticentes e criando barreiras para assumir isso. Mas a gente vê que as mulheres não. As mulheres imediatamente assumem a tarefa, assumem o chamado. Você não vê Maria Madalena nem Maria, mãe de Tiago, falando assim, mas eu não acredito muito nisso, nessa ressurreição, mesmo te vendo. Elas não pedem provas, elas simplesmente compreendem e vão. Então, elas compreenderam sobre Jesus. A Ruá é a própria sabedoria, a arquiteta da criação. Por isso essas mulheres não se subordinam à hierarquia do saber dos homens, não duvidaram da presença da graça diante delas e assumiram com total liberdade a transmissão da notícia mais importante da história humana. Maria Madalena nem Maria, mãe de Tiago, pedem permissão a alguém para levar a notícia.
porque naquele tempo mulher alguma podia fazer algo assim. Mulher alguma naquele tempo poderia levar uma mensagem tão importante, né? E a gente percebe elas assumindo assim esse papel. Isso faz lembrar Febe, que leva a mensagem à igreja de Roma, sabendo explicar, como portadora de uma carta, sabendo explicar o conteúdo da carta escrita por Paulo. Então olha como as mulheres, elas compreenderam muito antes, com mais empenho, sem colocar barreiras, a mensagem e a necessidade dessa mensagem chegar a toda a humanidade. E assim então nós estamos chegando à nossa conclusão. Tem um aspecto do texto que fala sobre perdoar pecados, né? Jesus fala: se vocês perdoarem, os pecados são perdoados, mas se não perdoarem, não são perdoados. O que isso quer dizer? Perdoar pecados é um poder recriador. Toda vez que a gente exercita o perdão dos pecados, nós estamos recriando, reiniciando. Isso vale para os relacionamentos. Quantos casamentos as pessoas não se perdoam e recriam uma nova relação? Quantas amizades as pessoas se perdoam e recriam uma nova relação? E na vida pública também. Quantos embates nós temos diariamente, políticos ou de outras questões, que quando a gente se reconcilia, nós estamos recriando novas relações. Jesus quer que esse cuidado intencional de perdoar, de recriar, que brota da Ruá, seja repetido de forma ilimitada, como uma imitação daquilo que Jesus fez. Com a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, esse gesto deve ser adotado por homens, abandonando o medo e pondo em risco as próprias vidas pela preservação da nova humanidade inaugurada pelo Cristo ao resgatar toda a criação das garras da morte. Então Jesus está propondo àqueles homens trancados com medo que eles assumam o risco. Olha as mulheres lá, elas estão se arriscando numa sociedade que oprime elas totalmente, e elas estão lá agindo livremente, levando a mensagem como mestres, como mensageiros, e vocês estão aqui trancados. Estou dando para vocês esse espírito que elas já têm. Então, a gente percebe que Jesus, nessa ressurreição, Ele quer que as pessoas imitem e traz uma mensagem para os homens, diretamente para os homens, para que eles também, nós homens, assumamos, né, esse cuidado intencional. A ressurreição de Jesus é a validação incontestável da liberdade de ser das mulheres, já experimentada durante o seu ministério terreno, e a gente tem vários exemplos, vou citar alguns. A missionária samaritana em João 4. Nós temos também as administradoras e financiadoras do ministério de Jesus em Lucas 8, Joana, Maria Madalena, aquela esposa de Cusa, Susana. Temos ainda Maria, irmã de Marta, que assume algo sensacional para aquela época. Ela assume o chamado sacerdotal e unge não a cabeça do rei, mas os pés do Salvador peregrino. Então olha como é diferente, olha como é uma assunção, assumindo o papel de autoridade dentro da igreja, dentro da comunidade, como mulheres que agem livremente. Liberdade também exercida nas primeiras comunidades, e vale lembrar então Dorcas, que era um símbolo de autonomia, uma profissional independente e líder comunitária respeitada, que a gente encontra em Atos 9. Então isso nos mostra que quando Jesus entra naquela sala fechada, trancada, com homens com medo, Ele está dizendo para eles: olha, existe um espírito feminino que está sempre desde a criação, e que as mulheres já compreenderam e sempre agiram a partir dele. Vocês precisam entender e assumir também. Então, portanto, irmãs e irmãos, as marcas no corpo de Jesus atestam que um homem pode romper com as articulações do sistema de poder e morte e, apesar das marcas dolorosas, renascer para a vida em comunhão com outras pessoas que ganham a liberdade a partir dessa mudança radical de consciência e atitude. É possível que os homens que vivem na machosfera também,
Mudem suas atitudes, a partir da mensagem de Cristo. Elas estavam lá no início de tudo e no reinício. A Ruá pare o povo para a liberdade no êxodo e no exílio. Antes, através do sofrimento delas, os homens formavam grandes exércitos, um grande contingente de forças de trabalho para garantir os seus domínios no patriarcado, no sistema. As mulheres eram geradas e colocadas como geradoras, procriadoras de exércitos, para a guerra dos homens. Então Jesus, na sua Páscoa, ele também traz esse aspecto. É o fim da produção de exércitos, é o fim da mulher procriadora de forma seriada, agora é o começo de uma liberdade. Então, na Páscoa de Jesus, ninguém é forçado a nada, nem mulheres nem homens, mas a garantia de continuidade dessa ação libertadora agora recruta homens medrosos e incrédulos a assumirem o verdadeiro papel humano, preservar a vida, aceitando nascer de novo para o reino de Deus, Pai e Mãe. Então, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, disse Jesus. Amém.